Vamos para a parte 3 do sermão profético. O que veremos nessa parte 3? Jesus ele responde a primeira pergunta sobre a queda do templo, né? Quando sucederiam essas coisas, a queda do templo. Então ele vai dar detalhes aqui, né? Lembra que o evangelho do reino ele foi pregado a todas as nações, então viria o fim. O fim que Jesus se refere é a queda do templo de Jerusalém, porque ele está respondendo a primeira pergunta. Vamos ver aqui a destruição do templo, a questão da abominação da desolação, dias abreviados, né? Porque muitas pessoas pegam, olha, tá vendo como o tempo está passando rápido? Olha, isso é um sinal que Jesus está voltando. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Até porque o tempo continua passando da mesma forma. Tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? Nós também veremos aqui nessa parte 3. E o que é uma profecia corporativa? Por que eu digo isso? Muitas pessoas, principalmente da linha preterista ou até ateísta também, eles pegam, olha os tempos verbais que Jesus está falando, pessoal, ele está falando com os apóstolos. Vós vereis isso, vós aquilo. É muito comum o orador, o profeta, ele falar com a sua comunidade como se aquilo fosse acontecer com ela mesmo. Porém, não vou deixar nas minhas palavras, tá, gente? O que eu vou falar aqui eu vou provar, tanto com textos bíblicos como também fontes históricas, sobre essa linha de interpretação, de profecia corporativa. E essa terceira parte, a gente vai dar o encerramento dos acontecimentos no primeiro século, né? Que vão ter coisas que vão ultrapassar o primeiro século, correto? Ou seja, aqui não é uma análise preterista completa, tá? Porque acho que quem está vendo de princípio está achando que eu estou defendendo o preterismo. Não, não é. Eu só não sou negacionista, eu não vou negar fatos históricos. Há coisas que não aconteceram, porém há coisas que aconteceram. E até essa parte 3 aqui, nós vamos ver coisas que de fato aconteceram na história. Correto? Vamos lá, Mateus 24:15, que é a continuação ali, né? A gente parou no verso 14, e esse evangelho do reino seria pregado a todas as nações, então viria o fim. Que fim é esse? O próprio verso 15 vai nos dizer que fim é esse. É o fim do templo de Jerusalém. Jesus está respondendo a primeira pergunta. Mateus 24:15 diz assim: Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Vamos lá, por que Jesus falou quem ler, entenda? É simples, pessoal, porque no passado aconteceu com o povo de Israel, com Antíoco IV Epífanes. Inclusive, a restituição do culto judaico, ela até ganha um nome, é uma festa chamada Festa de Hanukkah, que desde o primeiro século se comemora, se vê até em João 10, né? A festa ali de Hanukkah, e até os dias de hoje. Então essa abominação da desolação, por que quem lesse ia entender imediatamente? Porque eles iam relembrar dos feitos de Antíoco IV Epífanes. Para vocês verem que não é mentira minha, eu vou trazer aqui um livro chamado 1 Macabeus. Ele é um livro histórico, tá? Dos judeus do século II a.C., que eles vão relatar essa parte da história. Olha a linguagem do livro de Macabeus. 1 Macabeus 1:54 diz assim: No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, levantaram sobre o altar a abominação da desolação. Isso daqui, pessoal, pela data judaica, é por volta do ano 167, tá? 168, 167 a.C. Você vê que ele utiliza a mesma forma que Daniel fala. Em 1 Macabeus 1:57 diz assim: Colocaram o abominável, ídolo da desolação, sobre o altar de Deus. 1 Macabeus 55, né, 1:55, 59, né, diz aqui que queimavam incenso, rasgavam e queimavam os livros da lei. No dia 25 de cada mês ofereciam sacrifício sobre o altar, colocado sobre o altar dos holocaustos. Ou seja, fizeram uma algazarra. E segundo Macabeus, capítulo 6, verso 2, fala que o templo foi dedicado a Júpiter Olímpico, o Zeus. Então essa foi a abominação da desolação ali, no passado.
Diz que Jesus falou, quem lê entenda. E a gente tem também Flávio Josefo, que ele vai falar sobre isso. Antiguidades Judaicas, ele diz. Ele também profanou o templo e proibiu os sacrifícios diários, falando de Antíoco IV Epífanes, e construiu um altar sobre o altar de Deus. Jerônimo, até os primeiros cristãos também sabem disso. Ó. Isto se cumpriu em Antíoco Epifânio, que colocou no templo a estátua de Júpiter Olímpico. Aqui é um comentário sobre Daniel 11:31. Hipólito de Roma, o que foi dito por Daniel cumpriu-se primeiramente em Antíoco, que desolou o santuário. Exatamente, cumpriu-se primeiramente em Antíoco. Por isso que Jesus fala, quem lê, entenda. E Teodoreto de Ciro diz assim, a abominação da desolação foi estabelecida por Antíoco, quando ele profanou o templo. Correto? Agora a gente também vai ver a parte que eles falam também que isso se cumpre ali no primeiro século e não futuro.